Vamos abrir no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 22. Vamos ler a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Diz assim, E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs Sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar aonde Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, retornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Amém, pessoal? A partir daqui, essa história ela continua e todo mundo já sabe, né? O que acontece, o que se sucede. Você prestou atenção no que você leu? Você viu toda essa confiança? O nome disso, sabe? É confiança. Será que Abraão estava blefando ali, mostrando uma confiança que não existia? Ou será que aquela confiança era real? Bom, nós conhecemos de fato a história, sabemos o que aconteceu. Mas eu quero que você preste bastante atenção, porque hoje, nesse Conquistando o Impossível pela Fé, Deus, Ele quer nos ensinar aqui 5 lições ocultas, que esse caminho, né, de Abraão para o sacrifício pode nos ensinar. 5 lições ocultas. Eu falo lições ocultas porque é algo que a gente vai agora começar a analisar por trás aqui do que aconteceu neste caminho, desde quando Deus fala com Abraão, né, até ali o momento em que Abraão ele cumpre o que Deus pede, né? E a primeira lição oculta dessa história, eu quero que você anote, se você puder, é a seguinte: preste atenção. Se decidir viver as promessas de Deus, apenas comece e Deus te conduzirá. Preste bastante atenção. Eu fiquei refletindo muito em cada detalhe, né, desse chamado, de como as coisas aconteceram. E eu fiquei lembrando de Abraão quando ele foi chamado a primeira vez. Você se lembra que Deus fala assim, vai para a terra que eu te mostrarei, né? Ele não fala diretamente ali a terra. E dessa vez ele fala, vai para o monte que eu te mostrarei. E Abraão, quando eu falei aqui, né, nessa primeira lição, se decidir viver as promessas de Deus, apenas comece, Deus te conduzirá. Por que eu coloquei se decidir? Porque é uma decisão. Abraão poderia desde o início, desde lá de trás, falar o quê? Não.
opção. O não sempre é uma opção. Você sempre tem um não como opção. Porque Deus, Ele te deu o livre-arbítrio para isso. Para você escolher e decidir se você quer viver as promessas de Deus ou não. Se você não quer, só lamentos. Uma pena para você. Mas se você quer, você precisa começar. Não basta querer, você precisa começar. Então, você quer viver as promessas de Deus? Comece e Deus vai te conduzir. Como Deus fez com Abraão. Deus pediu e Abraão o quê? Deu início. Abraão não falou assim, bom, eu vou deixar para mais tarde, eu vou deixar para depois. Não. Abraão simplesmente começou a cumprir o que Deus havia determinado ali. Ele simplesmente começou. E é muito interessante você ver que Abraão, ele não pede opinião para ninguém que poderia fazê-lo mudar de ideia. Ele não pede opinião para alguém que poderia convencê-lo a não fazer. Por isso que ele fez. Ele começou. Por isso que ele terminou ali o que Deus havia pedido. Mas preste muita atenção, porque na nossa vida funciona da mesma forma. Para viver as promessas de Deus, a gente precisa querer. Primeiro é o sim. Primeiro é decidir viver as promessas de Deus. E quando a gente decide viver essa promessa, a gente precisa começar. O começo do processo é necessário. Começar no arrependimento, no conserto, na mudança, começar na luta. Se você isso vai em todos os aspectos da sua vida. Vai desde a sua vida espiritual, de um conserto com Deus, que você precisa começar. Sem contestar, sem ficar pensando, mas o que vai ser depois? Deus vai te conduzir. Começa, vai, obedece, obedeça. E isso vai desde outras coisas, até coisas materiais. Eu tenho um sonho de ter um carro. Se você não começar o processo necessário para ter um carro, quer juntar, quer se organizar, quer fazer, nunca vai chegar ao fim ali, aquele processo, não é assim? É assim que funciona. Você precisa começar. Mas depois eu não sei como eu vou fazer. Você vai começar, começa. Tem que ter um ponto de partida. Você tem que ter um ponto de partida na sua vida. Não é só ficar pensando, eu sei que Deus quer de mim. Então comece. Dê um pontapé inicial aí para você poder viver as promessas de Deus. Faça o que for preciso. Pastor, eu estava com a minha vida com Deus tão para baixo. Comece a buscar, comece a orar novamente. Puxa, você estava distante da fé. Comece a fazer as coisas, comece a colocar Deus como prioridade. Isso na fé, isso em outras áreas da sua vida, em qualquer área da sua vida. Comece. Na sua saúde, eu quero emagrecer, então vai ter que começar, vai ter que dar um pontapé inicial. Eu quero melhorar uma área da minha saúde, vai ter que começar. E quando a gente não começa, não termina. É sempre assim. É necessário começar. Mesmo que você fale, meu Deus, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho ainda projetado, como que eu vou fazer? Comece, Deus vai te dando, vai te conduzindo, te dando a direção, te melhorando, te tratando. Amém, pessoal? Mas comece, essa é a decisão. Se você quer, se você decide viver as promessas de Deus, tanto a promessa espiritual quanto as promessas físicas também. Amém? Então, essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa, a segunda lição oculta que o caminho de Abraão ao sacrifício pode nos ensinar é essa daqui, preste atenção. Não se lamente pelo passado. Viva o presente
e confie a Deus o futuro. Essa segunda lição oculta aqui é muito importante, porque eu quero que você se coloque no lugar de Abraão agora. Porque para eu conseguir entender a palavra, eu vou me colocando no lugar dos personagens. Não sei se você faz a mesma coisa. Eu não leio uma história, né? Porque ler uma história é a história do outro. Você não consegue sentir. Você tem que se colocar no lugar do outro ali. E quando eu leio a Bíblia, é isso que eu faço. E eu me coloquei no lugar de Abraão. E imaginei Abraão pensando assim, quando ele recebe essa notícia de Deus: ó, pega o seu filho e vai até o monte que você vai sacrificá-lo. Eu já imaginei a mente de Abraão. Aonde foi a mente de Abraão, sabe? Pensar na tristeza que era não ter um filho, porque ele já tinha passado por isso. Essa tristeza de não ter o filho. Imagina esse momento que Deus pede ele ficar ali focado no passado, mas eu não quero sentir o que eu senti de novo. Puxa, eu não tinha um filho, eu era tão triste, agora eu vou perder meu filho. Eu vou ficar triste de novo. E o que vai ser? Eu não quero voltar a sentir aquilo lá que eu sentia. Preste bastante atenção. Muitos pensamentos devem ter vindo na cabeça de Abraão, mas ele organizou seus pensamentos. Ele entendeu que ele não adiantava ele ficar focando no passado, se lamentando pelo passado. Ele ia ter que viver o presente. No presente Deus estava pedindo algo para ele. E sobre o futuro? E o que seria o futuro sem aquele filho? Deus ia prover. Não é isso que ele fala? Quando Isaac chega e fala: pai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, mas cadê o sacrifício? Abraão não vira para ele e fala: é você. Ele fala o quê? Deus proverá. Deus proverá. Deus vai prover. Isso daí é confiar a Deus o quê? O seu futuro. Então, a gente não se lamenta pelo passado, porque o passado passou e a gente não tem mais acesso à mudança dele. Se a gente conseguisse mudar o passado, ia ser beleza, né? Se a gente tivesse uma máquina do tempo, que a gente volta e a gente não fala as palavras que a gente não gostaria de ter falado, a gente volta e a gente não toma as atitudes que a gente não deveria ter tomado, que a gente deu com a cabeça na parede, a gente volta para trás e não perde aquilo que a gente acabou perdendo por ser rebelde. Ia ser maravilhoso. A máquina do tempo é essa coisa linda, mas ela não existe. Ela não existe. Então, se o meu passado ele é intocável, eu não consigo modificá-lo, eu tenho que sair de lá. Porque lá nada vai mudar. Na nossa vida, você vai ter que entender isso na sua vida. Eu não sei o que aconteceu no seu passado. Quando eu falo seu passado, pode ser anos atrás, pode ser um minuto atrás, é o seu passado. E eu não sei o que aconteceu no seu passado que te traumatizou, que te bloqueou, que te colocou para baixo, que te fez não acreditar mais em Deus, que te fez não acreditar mais em você, talvez. Eu não sei o que aconteceu, mas você vai precisar parar de se lamentar pelo passado. Você vai precisar deixar de viver neste passado. E vai ter que viver aonde? O presente. Porque o presente é aquilo que nós temos, é o viver agora. Aproveitar este momento com intensidade. Abraão passou aqueles dias caminhando com o seu filho, e ali deve ter tido conversa, deve ter tido ali momentos em que Abraão estava aproveitando o seu filho ali. E a gente precisa aprender a aproveitar o presente sempre. Mas o futuro a gente tem planos.
Mas tudo isso precisa ser confiado na mão de Deus. Na mão de Deus. Porque todos os planos que a gente fizer sem Deus vai te frustrar. É inevitável. Mas é inevitável. Você faz um planejamento aonde Deus não está. É igual a frustração. Não funciona. Se Abraão ali não tivesse com Deus, se ele estivesse falando por falar, Deus proverá, mas aquilo não fosse a verdade no coração dele, ele ia sair de lá frustrado. Os planos de Abraão eram com Deus. Não existia a chance, a possibilidade de ele viver sem Deus. Você consegue entender? E na nossa vida a gente precisa entender isso. Não vamos nos lamentar pelo passado. Vamos viver intensamente o presente e confiar a Deus o nosso futuro. Porque Deus, ele vai prover. Mesmo que hoje a gente não veja. E tudo bem, porque Abraão também não via nada. Quando ele falou para o filho dele, ele não estava ali vendo nenhum cordeiro. Ele estava ali dependente da confiança. Deus irá prover. Amém, pessoal? Amém. Essa é a segunda lição oculta aí. E a terceira lição, preste atenção, não se compare com os outros. Foque nos planos de Deus para você, para a sua vida. E por que não se comparar com os outros? Como eu falei para você, quando eu estou lendo a história, eu fico me colocando no lugar de Abraão, imaginando os pensamentos, imaginando as coisas. E Abraão, ele tinha muitos servos, né? E esses servos tinham ali, né? Eles se multiplicavam, eles tinham ali as suas famílias. E eu fiquei imaginando ali aqueles servos de Abraão tendo sua família, tendo seus filhos, e Abraão olhando talvez para aqueles servos. Já pensou se Abraão olhasse para aqueles servos e pensasse assim: puxa vida, eles são melhor do que eu, eles têm os filhos deles, e eu não vou ter o meu. Já pensou se Abraão sentisse inveja desses servos, dessas pessoas ao seu redor, que tinham aquilo que pelas palavras ele não teria? Já pensou se Abraão sentisse inveja deles ou pena de si mesmo? Imagina só como seria. Se Abraão tivesse esse tipo de pensamento, ele não iria cumprir o que Deus havia pedido. Se ele ficasse olhando, mas poxa, esses homens podem ter os seus filhos, eu estou aqui, eu sou o patriarca aqui e eu não vou ter o meu filho. Se ele ficasse olhando, para o outro, para a vida do outro, ele não iria cumprir o propósito de Deus e não seria quem ele se tornou, quem ele é hoje. Por isso estamos aqui falando dele. Então, preste bastante atenção, porque tem gente que é assim na vida. Tem gente que a vida dela é sempre uma comparação com o outro. Ela não foca nos planos de Deus para a vida dela. Ela foca no outro. Ela está sempre olhando: puxa, aquela pessoa conseguiu e eu não estou conseguindo. Puxa, aquela pessoa é bem sucedida nisso e eu não sou. Aquela pessoa foi levantar do obreiro e eu não fui. Aquela pessoa comprou um carro e eu não consegui. Aquela pessoa, é fácil para aquela pessoa. As pessoas começam a olhar
para o outro e deixam de olhar para a sua vida, deixam de focar nos planos de Deus, que Deus tem para ela. E viver uma vida focada no outro, isso gera uma infelicidade imensa, porque o outro não é você. Como nós falamos no encontrão, cada um veste os seus sapatos e sabe as suas lutas. É ou não é? Você muitas vezes não quer vestir o sapato do outro, você não está disposto a vestir o sapato do outro, mas você quer andar pelos caminhos que ele está conseguindo andar. Você precisa desfocar no outro. Você precisa focar em você e ser feliz. Ser feliz. Pedir para Deus: Deus, eu quero ser feliz com os planos que o Senhor tem na minha vida, que não é os mesmos planos na vida do outro. A vida do outro é a vida do outro. Os planos de Deus nesse outro é os planos de Deus nesse outro na minha vida. Eu quero ser feliz com os teus planos na minha vida. Você precisa pedir a Deus isso. Porque quem é feliz vive. E quem é infeliz vive vendo o outro viver. Você consegue entender isso? Quem é feliz vive. Vive os planos de Deus. Mas quem é infeliz vive vendo a vida do outro. Vive vendo o outro. O cumprimento de Deus na vida do outro. Eu não estou falando que você não deve se alegrar pelos seus amigos. Entenda o que eu estou dizendo, né? Não estou dizendo que você não deve se alegrar. Pelo contrário. Aquele que é da fé, quando o seu amigo conquista algo, pelo menos eu fico mais feliz como se fosse para mim. Eu fico mais feliz do que se fosse para mim. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você parar de ficar se comparando a sua vida. Ah, fulano tem sorte. Ah, fulano, para fulano é fácil. Enquanto você está nesse pensamento, você é um derrotado. Você é um derrotado. Qual o seu pensamento? Ah, é fácil. Ah, para fulano é fácil. E você vai vivendo uma vidinha miserável. Porque você não foca nos planos de Deus, na sua vida. Porque Deus tem grandes coisas para você. Amém? Amém? Você só precisa confiar e começar. Começa uma vida com Deus. E aí Ele vai te melhorando, vai te conduzindo, vai te mostrando coisas maravilhosas. Amém? Vamos lá. Quarta lição. Preste bastante atenção, porque eu acho que essa é a lição mais difícil. Depois você vai me dizer se você concorda comigo. Essa é a lição mais difícil, na minha opinião. Controle suas emoções. Reclamar, se desesperar, explodir, desanimar. Quem acha essa lição bem difícil? Porque o ser humano, ele é, sentimental, e acontece uma coisa e a gente é intenso, e às vezes uma coisa não acontece como a gente gostaria que acontecesse, a gente fica chateado, e a gente precisa aprender a controlar as nossas emoções. Olha Deus puxando a nossa orelha e falando: você precisa controlar as suas emoções. E por que isso é importante? Se Abraão não controlasse as suas emoções, além de não resolver os seus problemas, ele ia causar problemas muito grandes, muito maiores, né? Imagina só se Abraão ali não se controlasse. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia pegar o filho dele e ia fugir. Você já pensou nisso? Aí eu te pergunto: fugir de Deus, fugir da face de Deus. Eu conheço um abençoado que fez isso aí. Você conhece? Jonas? Eu vou fugir de Deus. Porque ele achou mesmo. Ele achou, na cabeça dele, ele achou que ele poderia fugir da face do Senhor. E às vezes a gente acha que
fugir também. Que Deus não vê a gente no nosso quarto, que Deus não vê a gente na nossa casa, que a gente pode viver assim. A gente precisa aprender a controlar as nossas emoções. Isso foi muito importante. Abraão ali, ele teve um controle desde o chamado até o momento que ele vai sacrificar o filho, porque se o anjo não bradasse em alta voz, já teria ido. Ele não estava blefando, ele estava confiando. Então para ele não importava. Não importava ali se ele fosse matar o filho, ele sabia que Deus poderia ressuscitá-lo, se ele quisesse na hora. Você entende? Olha só o controle de emoção que ele teve. Ele não se desesperou, ele não tentou pegar o filho e fugir diante da face de Deus. Ele não tentou, sabe? Começou a chorar na hora. Não vou conseguir, Deus. Não, Deus, não vou conseguir. Não. Eu vi uma frase que falava assim: entre a sanidade e a loucura basta um curto espaço. Entre a sanidade e a loucura são duas palavras separadas por um espacinho. Se a gente não controlar as nossas emoções, a gente pende para a loucura. A gente se desespera, a gente acha que é o fim, a gente acha que acabou, a gente acha que... Mas se nós conseguirmos pedir a Deus ali, Deus me ajuda a controlar, mesmo que é difícil, me ajuda a não desanimar, me ajuda a não desesperar, me ajuda a não querer desistir, me ajuda a não explodir, me ajuda. Comece a pedir ajuda para Deus, me ajuda a não reclamar, porque tem gente que só reclama. E isso não ajuda em nada, não resolve o problema. Resolve? Abraão reclamar iria resolver o problema dele? Abraão se desesperar iria resolver? Não. Pelo contrário, iria afastá-lo da fé. Só ia mostrar para Deus que o amor a Deus vinha depois do seu filho, enfim, o amor ao abençoador vinha depois do amor à bênção. Você consegue entender? Então, a gente precisa na nossa vida pedir a Deus ajuda em relação a isso. Ah, pastora, mas está difícil. Nós vamos pedir daqui a pouco para Ele ser o nosso alívio. Ele é. No momento que a gente acha que a gente está sozinho, não estamos. Ele está lá. A gente precisa entender. Mas para você sentir, você tem que se colocar à disposição dele. Você precisa entrar em espírito para você sentir o abraço de Deus. Amém? E aí, a última lição, a quinta lição aí: seja persistente. Confie no propósito de Deus. Fracassa quem desiste no meio do caminho. Amado, na vida a gente comete erros, somos falhos, somos humanos. Mas não fracassa quem erra, porque quem erra tem a chance de se consertar. Às vezes você tropeçou no meio do caminho, você precisa se levantar. Você tem a chance de se levantar e pedir ajuda para Deus. Agora, se você desistir no meio do caminho, Abraão tomou a decisão de cumprir ali aquilo que Deus havia pedido a ele. Já pensou se no meio do caminho ele tivesse desistido e voltado atrás? Não, Deus, eu até comecei, mas eu não estou disposto a continuar. Se ele tivesse desistido no meio do caminho, o que seria dele? E esse tem sido o problema de muitas pessoas. As pessoas têm desistido no meio do caminho. Elas não têm sido persistentes, elas têm desistido. E esse é o fracasso.
O fracasso é esse, a pessoa fracassada é essa, aquela que começa e não conclui. É algo que ela está ali, ó, ela começa na fé, uma vida com Deus, ela não conclui. Ela decide que no serviço dela vai dar o melhor, e aí no meio do caminho bateu a preguiça, bateu o cansaço, ela não conclui. É a pessoa que começa, mas para no meio do caminho. É isso que nos gera o fracasso. E a gente precisa entender isso. Nós vamos precisar sair nessa manhã entendendo isso. Que nós não podemos parar no meio do caminho. Sabe? Não podemos parar. Abraão ali não teve a frase, não vai dar a Deus. A frase foi, ó, fiquem aqui, que eu e meu filho vamos adorar e logo a gente volta. Olha só, isso que é confiar no propósito. Deus tinha falado que ele ia sacrificar, como é que ele fala para os servos dele? Fiquem aqui esperando, que eu e meu filho iremos, vamos adorar ao Senhor e logo a gente está aqui de volta. Olha o que ele falou, isso é confiar no propósito. Eu acredito que cada passo em direção àquela montanha era uma luta vencida ali, sabe? Cada passo era uma luta. E ele venceu. Ele passou por esta caminhada sem desistir no meio do caminho. Por isso que teve o fim que teve. Por isso que o final foi um final de felicidade. E o que Deus tem reservado para a gente é a felicidade. O que Deus tem reservado para você é a felicidade. Eu imagino Abraão retornando com Isaac. Você imagina? Chegando nos seus servos que ficaram lá embaixo na beira da montanha e falando: voltamos. E quando ele fala voltamos, os servos talvez não tinham entendido muita coisa. Tá bom. Mas ele sabia que aquilo era um testemunho. Ele sabia o peso daquilo, porque ele profetizou. Porque ele, sendo pai, ele profetizou, ele confiava que Deus não ia fazer o pior para ele. Ele confiava. A gente tem pessoas na nossa vida que a gente confia, é ou não é? Porque a gente fala, poxa, essa pessoa jamais, por exemplo, faria isso comigo. Essa pessoa jamais, não é? Agora imagina Deus, que o homem ainda é falho, mas imagina Deus, ele tinha uma confiança em Deus, ele sabia que Deus não faria nada que pudesse destruí-lo, porque ele escolheu estar no propósito de Deus, ele escolheu viver com Deus, ser filho de Deus, ser amigo de Deus. Ele fez essa escolha, ele decidiu viver as promessas, decidiu viver o propósito. E a gente precisa ter essa confiança. Poxa, quando acontecer algo na nossa vida que tente nos desesperar, a gente tem que pensar: será que Deus vai fazer algo para nos destruir? Pelo contrário, Ele usa até as coisas desse mundo que são feitas para nos destruir, Ele reverte em bênção. Ele reverte, muda a situação. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Você tem que confiar nele. E se você cumprir, sabe, observar essas lições que foram dadas aqui, vai ser você dando o seu testemunho. Vai ser você dando o seu testemunho como Abraão ali, voltando e falando: voltamos. Ele sabia o peso que aquilo era, que aquelas palavras tinham. Você vai testemunhar aqui na frente. E mesmo que as pessoas só observem e falem: puxa, que legal o seu testemunho, você sabe o peso do sacrifício
Você sabe que você venceu. Você sabe o que você precisou fazer para chegar lá. Amém, pessoal? Amém. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar e nós vamos pedir, Deus, nos ensina. Nos ensina a sermos um pouquinho como Abraão. Digo um pouquinho porque somos tão falhos. Que a gente possa aprender, sabe? A como Abraão a gente vai seguir, vamos vencer, vamos testemunhar. Amém?